convidado é o José Messias. Tudo bem, pessoal? Vamos fixar o comentário aqui para vocês terem uma referência do nosso convidado. Gente, José Messias. Olha, vamos dar uns ois aqui, começar uns ois. MC, tem um MC aqui. Júlia, seja bem-vinda. Aninha, seja bem-vinda. Pedro, Mídia Santos, isso? Mídia Santos, Lucas, Jô Lucãos, tudo certo? Quem mais aqui? Amanda, seja bem-vinda, Amanda. Vamos. MC Ricardo, é isso? MC Ricardo, seja bem-vindo. Quem mais aqui? Priscila Costa, seja bem-vinda, está conosco também. Priscila Costa é design aí. Quem mais aqui? Vamos ver. Pessoal, hoje Pedro, seja bem-vindo. Pedro Tasso, Emílio 29. Quem mais? Manda um salve aí pro Pedro. Ô, salve, Pedro. De onde você é, Pedro? Fala aí. Dinho, meu irmão querido, seja bem-vindo. Aí, tamo junto. Mandar um salve pra onde? Fala aí, Pedrão, que eu te mando um salve. Pedro Tasso, né? Fala da onde aí que eu mando um salve. Hoje nós estaremos com o José, que não é o pai, e Messias, que não é o filho. José Messias, mas ele tem os dois nomes, cara. O José Messias é professor, escritor, teólogo de São Paulo, Pedro. E aí, então, salve para São Paulo. Que legal, São Paulo conosco aí. Teólogo, ele vai contar uma história. Foi na Europa, já vou dar aqui mais ou menos um norte para os teres. Foi na Europa. Na Europa, ele descobriu lá uma mulher ou uma menina, ele vai explicar para nós, com quase 2000 anos, 200 anos depois de Cristo. E ele vai contar essa história para nós aí, tá? Enfim, e a gente vai falar de teologia também, que assunto gostoso, né? Teologia, olha só. Só que tem uma coisa aí. O cara é teólogo, mas o cara tem um segmento, o cara tem uma crença aí ampla, né? E eu quero fazer um monte de perguntas para ele. Vocês podem mandar suas perguntas, né? Ele vai respondendo aqui aquilo que ele não olhar, eu olho e faço a pergunta, tá bom? E nós vamos ter uma live aí gostosa demais, gente. Eu já estou com a minha aguinha aqui, ó, para incentivar vocês a tomar água. Ela tá um pouquinho escura, ó, porque ela tá com um limãozinho dentro. Que é bom. É bom. Eu não sei quantas vezes por semana para tomar esse negócio aí com limão, tá? Sei que é bom. José, se estiver por aí, já dá um oi aí, tá? O José, em 2004, foi morar em Londres, mas antes ele morou em Portugal. Onde será que ele descobriu esses restos mortais? Na verdade é um esqueleto inteiro, vocês viram ali, né? Um esqueleto todo montado. E tem muita coisa em torno desse esqueleto, né? Tem muita história em torno desse esqueleto. Porque um esqueleto de quase 2000 anos era para estar em decomposição, ou quebrado, etc. E pelo que a gente olha na foto ali, o esqueleto tá inteiro, né? Dá pra ver que na foto também tem 2 pés, né? Mas é os pés do José. Quando fez a foto, gente. Não, o pé tá de sapato, óbvio, né? É o pé do José quando fez a foto. Vamos ver, José, se tá por aí, eu já te chamo aí e vamos para esse bate-papo gostoso. Aqui, vamos chamar o José. Aqui. Papo gostoso com a gente aí, bate-papo hoje com José Messias, que não é o pai. E aí, José Messias, seja bem-vindo, meu irmão. Olá, Gravônio, boa noite para você, boa noite para essa galera toda que já está, são 1.654 pessoas já assistindo a live, né? Então é um privilégio. Então, um salve para toda essa gente aí, pessoal. Um abraço a todos vocês. Olha, e vamos bater um bate-papo legal.
Que legal. José, como é que você é escritor? Já vamos começar por aí, né? Como que você descobriu que era escritor? Como que surgiu a tua carreira? Eu estava vendo alguns dos teus livros, né? O Deus do Impossível, O Pássaro Ferido, O Pacto. Deve ser um livro forte, né? A Lagoa do Paraíso. Você já tinha essa veia de escritor desde sempre ou ela foi desenvolvendo de acordo com a tua cultura acadêmica? Como é que foi que aconteceu isso? Não, na verdade, eu não sabia que eu era escritor. Na verdade, eu não sabia. Tudo começou depois, em 2015, quando eu já estava no Brasil e a minha mãe faleceu e sumiu todo mundo da minha vida, entendeu? Aí some Hum. colegas, some amigos, geralmente some todo mundo. Eu fiquei só, fiz uma viagem para dentro de mim e descobri que dentro da minha cuca lá tinha um baú de conhecimentos. Aí eu comecei a colocar no papel. Fui colocando no papel todos os conhecimentos, aí enviei os textos para uma pessoa que é ex-reitor de uma universidade aqui do Rio de Janeiro, e ele Uhum. leu. Ele é um geólogo, inclusive uma famosa empresa brasileira de petróleo, e ele me ligou imediato e disse: Não, você é um escritor. Eu falei: Você tem certeza? Ele falou: Não, você é um escritor. Porque ele é revisor ortográfico e copydesk. Ele falou assim, inclusive, eu pego o texto de pessoas famosas que não tem a qualidade do texto que você escreve, então você é um escritor. Aí ele colocou na minha cabeça que eu era um escritor. Aí tudo começou assim, entrando no baú e revisando as experiências, os caminhos por onde passei, a trajetória acadêmica foi o que me mostrou que eu era escritor. Olha, que interessante, hein? Felicidade. Ó, um beijo aí pro Genilson, pra Ana Silva, tá pedindo pra gente seguir ela, depois a gente segue, né? Segue eles lá, né? José, a gente vai seguir esse pessoal todo aí. Ó, Claro, claro. você nasceu em Minas Gerais e depois tu foi para São Paulo na adolescência para fazer teologia, né? Se formou na faculdade de teologia. Como que Sim. você descobriu que você queria, no meio de uma ampla academia, né? Você descobriu, não, eu quero ser teólogo. O que te fez se Sim. interessar pela religião, por essa coisa, né? Mais não tanto na filosofia, né? Porque a teologia ela foge um pouquinho da filosofia, mas depois a gente vai entrar no papo que você também é um filósofo, né? Mas não tanto na filosofia. O que te fez decidir para dizer assim, eu quero ser um teólogo, realmente é isso que eu quero da minha vida? Aí, uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. Porque eu nasci no norte de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, que até 1980, segundo o IBGE, era uma das regiões mais pobres do Brasil. Então, foi um cenário de pobreza, de Uhum. miséria. Quando eu falo assim, pobreza, eu estou falando da extrema pobreza. E nesse cenário de pobreza, parece que desperta na gente, depois, lá na frente, o desejo de ajudar alguém. Se não financeiramente, com ajuda que é maior do que a financeira, que é a formação do caráter, da opinião da pessoa e lá fazer uma lapidação religiosa naquilo. Aí, resultado, o Gravone, vem aquela. Aí você para onde vai? Acho que a internet tá dando umas travadinhas, né? Eu estou. E aí, resultado: humanidade de onde vem? Aí eu comecei a questionar isso. De onde viemos? Peraí. Para onde estamos indo? Qual que é a explicação que a religião tem em torno disso? E aí, resultado: existe uma vida após morte? Então começou aquelas monte de perguntas da alma, do espírito que eu quis saber mais. Então, nada mais, nada melhor do que ir buscar na Bíblia, no todo o contexto da religião, as explicações da existência humana. Que depois eu falo disso lá no Pássaro Ferido. Ei, José, e isso construiu ou te desconstruiu de vez? Isso construiu a tua fé ou desconstruiu a tua fé?
ou Eu estudo? estou Ah, gostando demais das suas perguntas. Você já Deus está é me só deixando provocador. relaxado nas perguntas. Porque, na verdade, é uma construção que a gente pensa que é uma construção, nada contra a religião, que eu sou religioso até hoje, mas a Ah, gente pensa que é uma construção, que, na verdade, é uma desconstrução para você reconstruir tudo novamente. Então, você começa a certo. entender com o andar da carruagem, as coisas vão andando, você vai se entendendo, tendo visões diferentes. E no meio da formação, por exemplo, né, hoje você tem a formação, né, e tem toda uma experiência de vida, né? Nessa formação, Sim. você acha que Deus, na verdade, o José ficou mais próximo de Deus ou afastou de Deus em função de ver mais amplo, tecnicamente, mais ampla a coisa, mais filosoficamente, começou a desvirtuar um pouco a crença. Falo isso em questão da formação, da própria teologia, né? Tem que, oh, nossa, você tem aquelas perguntas profundas. É porque, quer ver, Tem José, aquelas ó, eu perguntas. sei que você é um estudioso também do poder da mente, você é um Com estudioso. certeza. É isso que. Com Eu certeza. faço. Me fez, sim. Me fez afastar da religião, da forma como é pregada, e eu me sinto mais Claro. próximo de Deus, porque eu sei que Deus é o criador de um universo e Aham. fez esse universo com uma energia e nos colocou energia de um poder de decisão, de uma mente. Ou seja, me Então, aproximou tu tem uma crença embasada tu tem, na física quântica. Tu tem hoje. tu Hoje tem eu uma crença vejo na embasada Bíblia, na física quântica. Isso? sim, eu vejo que a Bíblia tem muito de física quântica. Não, eu não via isso, hoje eu vejo. Talvez as Olha. pessoas que estão nos assistindo seja um confronto à fé delas. Talvez isso seja um confronto à fé delas. Vamos então falar lá do livro de Gênesis, que fala assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Pronto, só que esse versículo aí, que aí vem um cientista e fala: nossa, achei um átomo de 23 milhões de anos, que foi um átomo atômico que o Rubin, né, que é um cientista alemão, descobriu de 23 milhões de anos. Aí vem a religião e diz: não, isso não é verdade, que Deus criou o mundo em 6 dias. Aí vem aquele Steve Hoffman, né, que faleceu recentemente, diz: não, Deus não criou o universo estava lá. Aí vem o Papa e excomunga aí, o cara, excomungou. Aí dá a impressão que a religião ela se fechou para as verdades, não é? Porque aí Claro. depois você olha na própria Bíblia, no princípio criou Deus o céu e a terra, ali depois há um ponto de final naquela palavra ali, ponto final. E a terra era sem forma e vazia, é um hebraico que é um verbo de ligação, dando continuidade a um assunto. E aí Deus fala para Moisés: no primeiro dia eu criei isso, no segundo, mas as pessoas interpretam de forma literária. Mas ali é uma chama-se Uhum. linguagem de antropomorfia, são formas humanas de Deus falar com o homem, mas não falou quantas horas, ou quantos dias, ou quantas centenas de dias, ou quantos milhões de dias durou cada um. O que Deus está falando foi: eu criei, mas não importa a forma como eu criei. Só entenda que há um Criador, uma inteligência infinita por trás de tudo, uma inteligência maior. E aí a religião interpreta muito ao pé da letra, né? Aí E desconstruiu, ó, fez. minha religião desconstruiu tudo, aí. Pensamento maravilhoso. Ó, dá uma boa noite para a Geralda. A Geralda é da Bahia, mas está sempre Geralda! acompanhando. Geralda! Boa Aí, noite, Geralda. Geralda! A Geralda está sempre comentando, seguindo. Geralda, segue o José Messias, você vai adorar o conteúdo dele. É escritor, e a gente vai estar nesse bate-papo legal aí pra caramba. Hein, José, daí entra a física Isso. quântica, né? A física quântica, que também entra o poder da mente, né? Porque é uma forma de você Sim, movimentar o universo. Mas aí dentro da teologia, você engessa um pouco certas coisas, né? E desengessa outras.
mas não fala Isso. da física quântica na teologia. Aonde que você se encontrou isso e Não, conseguiu conciliar? eu encontrei a física quântica, que a gente fala assim, é Sócrates, se não me falha a memória, eu sei que Sim, Emerson falava, o homem é o pensamento. sim. Cuidado com o que você pensa, que é o que você recebe. E assim vem anterior a Cristo, vários e vários filósofos falaram em relação ao pensamento. Depois, os iluministas franceses falaram sobre o pensamento. Pela questão mesmo de inteligência humana, se existe um carro, se a gente usa um carro pensada antes de escrever. Peraí, se eu tenho uma casa que eu construí, eu tive uma ideia de mandar um arquiteto desenhar, não surgiu isso senão do pensamento. Se existe um pensamento, se Claro. existe esse pensamento, então existe algo por trás do físico. Tanto que esse é um pensamento. Você é parapsicólogo! Você é parapsicólogo, não Pô, é? Ah, e a pô. parapsicologia, na época de Cristo, eu já estudava. Se eu ponho uma agulha aqui, daí a pouco sumiu a agulha. Peraí, para onde ela foi? Depois eu redescobri aquilo. Então vamos lá. Existe uma coisa além do físico, que era um pensamento grego também, não era? Claro. Pois bem, agora onde entra a física quântica nisso? Que o próprio Deus, na criação do mundo, fala lá na Bíblia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Ou seja, havia um tempo, uma incubação dos propósitos de Deus. E várias partes na Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, a gente vê exemplo de pessoas que usaram a física quântica. Por exemplo, não sei citar o capítulo, o versículo, aquela história de Jacó. Jacó ele foi trabalhar para o sogro dele, Labão, e fizeram acordo. Olha, as novilhas que nascer malhada será sua. O que Jacó fazia? Ele pegava uma vara, listava ela e colocava lá. Mas os animais são inocentes, não ia ficar olhando para a vara. Mas na cabeça dele ele colocou: todo que olhar para a vara malhada vai nascer pintado. E todos começaram a nascer pintados. Vamos reverter o negócio. Então ele tirava a Vamos ver. vara, põe a vara, tira a vara. Né? E aí, de acordo com o que ele pensava, o que ele materializava. E outros textos que Jesus fala: se tiverdes fé, ou seja, você vivenciar aquilo no mundo do espírito, será feito. Crer no vosso coração. A religião prega como se fosse um coração físico, mas na verdade, biblicamente, é o âmago, a alma do ser humano. Se vai além do físico, aí vem aquela pergunta: a luz é divisível? Né? Quando eu ligo a luz da minha casa é divisível? A gente fala, nossa, não é, né? Para a ciência não é. Mas a ciência já consegue dividir a luz. Se não me falha a memória, que todo mundo, o pessoal que está vendo a gente, né, falando de física, o átomo, a composição do átomo é elétrons, prótons e elétrons girando em torno de um nêutron, né? Que forma a energia. Mas a energia é divisível. Me parece que é fóton, não sei se é. Eu confundo que na biologia existe o fóton, que era micropartícula, e fóton é planta. Planta é da biologia. Fóton é de luz, ou seja, a luz também é divisível. Então, Sim. então existe uma força que forma o átomo. Ainda existe uma força que forma o átomo. Então, antes do átomo formar átomo, existe uma força espiritual por trás. E biblicamente, eu encontrei a física quântica mesmo na Bíblia, Olha que que não é explicado interessante. pelos teólogos. Né? Não sei se estão entendendo alguma coisa, se estou sendo Vamos ter... claro ou está sendo muito técnico. Mas isso é ótimo, José, porque daí olha a live umas 10 vezes para entender. Sim, quando o pessoal for olhar lá na Bíblia, que Deus usou para curar? A fé. Que era a fé? É crença em Claro, algo que sempre. não se viu. O que é crença em algo que não se viu? É você acreditar no impossível, no invisível. Então a fé torna visível aquilo que não está no mundo espiritual ainda. Então eu encontrei E a física tanta. quântica nisso e uso. Né? É. E, Eu, e toda vez, né, se você pegar a Bíblia de capa a capa, você vai olhar todos os milagres, todas as curas, enfim,
nunca Jesus disse eu curei, eu fiz, né? Ele sempre dizia assim, a tua fé. Né? Ele sempre disse, a tua Tua fé fé. te curou, a tua fé te salvou. Ele sempre transportou esse poder à fé das pessoas, né? Que é aquilo que se A falou há fé pouco aí das do grande pessoas. apostar. É, A de cada fé um. move Olha, montanha, tendes fé. a Pri Cruz aqui tá mandando um beijo também. Boa noite, Pri. A Pri tá sempre lá no Ansiedade Brasil, do Dr. Isaac, um psiquiatra bem conhecido no Brasil. Ansiedade Brasil. É que o José tá no Ah, Brasil há pouco, né, José? Há pouco, mais ou menos, né? esse Mas eu voltei é em mais europeu, 2011. mais europeu do que brasileiro. Vamos entrar nessa pegada da Europa aí. E aí, Da José? Você Europa. foi para a Europa, certo? E lá você Isso. se uniu com um grupo de cientistas e você Sim. descobriu uma coisa inusitada, né? E fala um pouquinho desse negócio para nós aí. Maravilha. Isso foi 2000 e no ano 2000, o Brasil estava numa crise. Às vezes Peraí, nossos José. caminhos, Peraí, José. Ainda tá, né? aí, aliás, quando que o Brasil saiu de uma crise? Não mudou Aliás, nada. o primeiro-ministro do Brasil da Justiça era um presidiário de Portugal, né? Como ele era amigo do rei, ele não ser preso em Portugal, mandou para o Brasil ser ministro da Justiça, né? E os muitos colonizadores do Brasil eram prisioneiros de Portugal, né? Então tá aí, Uhum. porque nossa sociedade é tão misturada, tão corrompida, né? Vamos lá. Crise Brasil 2000. Eu pensando, vou trabalhar, né? Já era formado e não achava trabalho aqui, não. Sofria como um condenado. Aí eu cheguei em Portugal e, nossa, aí foi uma trajetória de sofrimento. Até que, como eu sou mais falante, aí já fui numa escola, não deu muito tempo, já era professor de história. Aí fiquei E sabendo que lá, na Praça Martim, lá você deu aula para brasileiro ou não? dei para brasileiro numa chamada AMAI, Associação Missionária de Alcance Internacional. Eu era professor de teologia nessa AMAI e dava aula no estado de história. Ah, Aí que eu fiquei legal. sabendo que estava escavando um túnel do metrô de Portugal, aí descobriu algo que era diferente para os operários. E como Portugal tem várias invasões, vários povos, vários, então tudo é suspeito. Aí parou e chamaram a equipe, que eu não lembro quem que era a chefe da equipe, para dar uma analisada. Aí descobriram que ali tinha algo que era mais profundo, que aí descobriu que ali era um cemitério. Primeiramente era uma Uhum. vila de romano. Os romanos chegaram em Portugal em 218, entre 218 a 220 a.C. Ficaram 700 anos em Portugal. Até que foi expulso, entre outros. E é uma história muito bonita. Só que aí era uma vila e do lado onde descobriu aquele objeto estranho era um cemitério romano. E aí a gente pergunta, pessoal que está nos assistindo, olha que coisa interessante. E por que os romanos faziam cemitério na beira da estrada, né? Se era um cemitério romano, logo que checaram no mapa, porque chegamos à conclusão, porque era uma estrada romana, era ali. E se era uma estrada romana, obviamente, estava fácil achar ossada ali. Só que nós fizemos a sondagem, era geólogo, físicos, engenheiro, aquela equipe enorme. E começamos a escavar, não encontrava nada. É só alguns caquinhos, algo mais argila, algumas peças nesse sentido. Só que aí, tá aí, a força do pensamento, gente, né? Eu comecei a pensar, o pessoal, olha, vamos desistir dessa sondagem, porque aí não tem nada. E eu comecei a pensar que ali realmente tinha alguma coisa. E comecei cavando exatamente naquele lugar. E tem todas as fotos. No Museu de Portugal tem todas as etapas da minha escavação. Eu tenho um DVD com todas as etapas da minha escavação. Aí, gente, Isso em Lisboa, né? Em Lisboa, né, José? isso no centro de Lisboa, na Praça Martim Muniz, de Lisboa. Aham. Aí eu estava escavando e eu dormi. Depois comecei, o meu pensamento ia aumentando, que ali embaixo tinha alguma coisa. E eu comecei a sonhar que tinha ossada de gente ali embaixo.
E depois sonhava tanto à noite quando dormia, como sonhava com o desejo de descobrir que se eu descobrisse alguma coisa, eu ia receber os aplausos da equipe, né? Não Claro. demorou muito. Eu comecei, parece que eu estava cavando dentro da cabeça da pessoa. Eu vi que era uma ossada do crânio da pessoa. Quando eu vi aquilo ali, eu chamei o geólogo, o fotógrafo, né, que fez os desenhos. Daí a pouco quer dizer, eu que não tinha formação, acabei descobrindo um achado do século II depois de Cristo, que era uma garota. Só que Caraca, a século garota não estava dois. ali para contar as histórias para nós, a história de Sim. vida dela, né? Você entendeu? Eu achei os ossos, mas ela não estava ali para contar a história de vida dela para nós. Aí que segue um monte de pergunta que a arqueologia fica mais interessante depois que você acha que o relacionamento que você tem com a ossada. E uma coisa que eu vi que ela tá montada, né? Ela tá bem montada. Até eu postei a foto no Story hoje. Deixa eu só dar boa noite para a Cleo aqui, ó. A Cleo tá dando boa noite. Boa noite, Cleo. Tá bem legal o papo aí com o José Messias, Cleo. Isso. Bem interessante. Cleo, vamos lá, Cleo. Hein, José? Ela Isso. tá montada. Dá para ver. E você acha assim? E daí não tem uma explicação lógica para estar daquele jeito, naquela preservação ali? Aí, E nossa, isso é muito boa pergunta, porque essa pergunta de você é excelente, porque a própria equipe surpreendeu com a história da menina. Primeiro, na época, todas as pessoas que morriam eram enterradas em rede, embrulhava num pano e deixava lá. A pergunta da moça, ela já tinha tido, acho que uns 3 filhos mais ou menos, porque o útero, depois que a mulher tem o primeiro neném, ela se abre, né? Então, na Uhum, verdade, não estão falando contra não, que o parto. O parto é realmente o parto abre a mulher, né? E depois não volta ao normal, o primeiro parto. uhum. E ela tinha lá, eu acho que ela teve umas 2 ou 3 crianças pela abertura. Mas só que o outro mistério que sondava era que ela tinha sido enterrada em caixão, sabe? Em outras fotos que eu tenho, aparecem as cavículas do caixão. Então, por que aquela menina romana, dos 16 anos, foi enterrada no caixão? Aí torna interessante. Aí você quer saber por quê. E outro porquê, tinha vários pratos que os romanos faziam uma comida, colocavam ali do lado, para a pessoa ir até achar o lugar dele morar, ele não podia passar fome. O cemitério na beira Claro. da estrada para ele não errar o caminho. E tinha bastante comida, e eles faziam um cerimonial, era um peixe podre para nós, é um peixe já no sol, e o peixe apodrecia, aí eles faziam uma farofa. E com essa farofa dava a pessoa que ia no funeral e também colocava para a moça, colocava ali um botelho, né? O vinho, a água, para a pessoa seguir rumo ao paraíso, né? Só que o Uma espécie de interessante ritual, né? era um ritual. E a peça a coisa muito interessante, que apesar de que o funeral também era um momento de exibicionismo. A família mostrava o poderio econômico dela no funeral, para mostrar para os outros que ela podia mais, né? Uhum. Entretanto, a moça era pobre, mas só que tinha pratos africanos ali, materiais africanos, tipo assim, uns pratos de barro, que era quase que uma porcelanato, não era uma porcelanato porque era de argila, que era importação africana. Então, por que tava aqueles pratos africanos ali? Por que aquele vinho, tinha vários vinhos, e por que tinha umas garrafas de vinho no pé dela, do lado do caixão? Então ela estava muito bem alimentada. Aí ficava aquela pergunta assim: quem é essa moça? Aí depois os restos mortais foi enviado para a Suíça, e aí eu retornei para o Brasil, Brasil, Londres, né? Aí eu perdi o contato. Mas foi assim, uma coisa bem interessante, né? Então quem achou a Mas deve moça, ter. né? Romana, foi eu. Uhum. Ah, Olha aí, tá. ó. E a outra pergunta é por que conservou do século II era para fazer um exame de carbono, a gente Claro. imaginava encontrar a Terra e na Terra fazer um exame de carbono para determinar como a pessoa foi morta ali, né? Mas só que no acabamos achando a alçada mesmo. Só que se Uhum. pegava, esfarinhava. Então a gente coloca Ah, uma cola depois eu vou passar umas fotografias, a gente coloca um gás em cima e aí começa a levantar peça por peça. Porque se pegar, esfarela tudo. Mas mesmo assim, já era uma grande coisa.
E não sabe? tem, por exemplo, uma comprovação de como foi morta, não tem uma comprovação. Pelo menos até a Não, hora que você saiu, não tem. até a hora que eu saí não tinha, porque às vezes quando a pessoa recebe uma pancada, principalmente naquela época, que era muito legal a gente estudar isso, que as pessoas morriam Uhum. muito a machadada. E tinha Sim. mais, gente. O ser humano é maquiavélico. Quer saber um lado maquiavélico do ser humano? Sabe o que o Carrasco fazia na hora de matar a pessoa? Cegava o machado. Você sabia disso, ô Gravone? Não. Sério. Gente, o Carrasco era tão malandro que ele cegava o machado batendo um ferro no machado. Você sabe Carrasco por era quê? carrasco mesmo. Você sabe por que que ele fazia isso? Não, não faço Ele ideia. fazia isso para a família dar propina para ele amolar o machado. Aí Caraca! a família do sentenciado ia lá, dar uma propina, dar um dinheiro para ele amolar o machado para ter uma morte rápida. Quem não dava dinheiro ia ter o parente mutilado. Uma morte mais Eu não... demorada. Ó, o Thiago que tá apavorado, ó, o Thiago. O Thiago Gaúcho aqui tá Tiago, apavorado. Tiago, e tem mais uma. E sabe o que os reis tinham o hábito de fazer? Mandava carrasco aprendiz matar a vítima. Você se entendeu? Por que o carrasco aprendiz? Porque ele fechava o olho na hora da machadada. E como E ele aí, fechava o olho, aham, acertava no braço, na claro. cavícula, em outras partes do corpo. Então a sentença, o carrasco, era matar a pessoa lentamente. Então o que que a família queria? Subornar para ter um carrasco profissional, um machado amolado para dar uma morte digna. Então era muito fácil estudar um esqueleto na época pelas machadadas que levava. E essa menina não tinha sinais de machadada. Então fica outro mistério. Interessante. Era muito Bem, interessante. bem. E a forma E como dá a pessoa caiu também. aham. E a identificação de que realmente era romana, né? Essa identificação tu saiu com essa certeza já ou não? Isso. Ah, essa certeza Assim, saiu. a certeza. A certeza que Aham. era romana, a certeza que ela tinha em torno de 16 anos de idade, a certeza é que ela tinha tido filhos, que na época casava muito cedo, mas a incerteza é de quanto aquele funeral tá tão assim, tão chique, né? Pela alimentação, pelos utensílios que foi usado. Então ficou por quê? Por quê? Aí a gente ficou nos porquê, né? Até onde eu saí, ficamos no porquê. Aí eu voltei Interessante. e perdi o final da garota. Ei, José, e dali você foi para Londres, né? Você viajou a Europa mesmo, né? E Londres, Ali eu fui pra... como é que foi a tua experiência em Londres? Eu não sabia falar inglês, né? Você mora na Europa? Não, eu moro no Brasil, mas o inglês, eu vou muito a Londres, né? O inglês de Londres não tem nada a ver, né, com o inglês americano, é uma outra coisa totalmente diferente, né? Eu tenho muitos Isso. amigos Eu em não. Londres, inclusive dia 9, se eu não me engano, dia 9 dia 10 tem um amigo que é de Londres, que vem fazer uma live aqui, que é produtor lá em Olha Londres, só. etc. Bem legal. Aham. Olha que legal, que legal. Agora, só quando eu fui para Londres, eu ainda. Porque eu viajei a outros países no intuito de ajudar o próximo. Que eu falo assim: caridade, ajuda, não tem religião. Fome, a Claro. barriga nossa não tem religião. Então, ajudar o próximo não tem nacionalidade, não tem preto, branco, amarelo, pardo, não tem cor, né? Ou seja, não tem o físico, Exatamente. você tem que ajudar todos. E a maior ajuda é quando você dá o conhecimento para a pessoa. Eu fui lá para Claro. Londres com o intuito de ajudar as pessoas. E porque Londres ficava mais fácil trabalhar, granjar o financeiro, e com o dinheiro que eu ganhava, aí eu fazia outros países, ensinando pessoas carentes. Fui morar exatamente no bairro judeu. Comecei a dar aula na St. Mary Church, numa Caraca. igreja evangélica. Como a primeira aula que eu dei em Londres foi de teontologia, que estuda a existência de Deus.
E, que foi na e Faculdade essa, e Trinity. essa, você deu aula para brasileiro lá ou não? Aula, Era uma classe oi, José, tá misturada. escutando? Tinha italiano, Ah, era um misto. tinha italianos, tinha Italianos, ingleses, tal. tinha latinos, tinha brasileiro. Era uma classe misturada. E aí, resultado, era um verdadeiro lugar de conhecimento. Aí eu comecei a ter crescimento legal. Imagina. Porque naquele ambiente eu crescia muito. Então, como eu ouvia, além de eu ensinar, eu aprendia bastante sobre cultura local. Isso aí foi 40 dias nessa escola. Aí, em Aham. seguida, abriu uma escola E você falou uma coisa brasileira. interessante. Você falou uma coisa aí muito interessante, né? Que prova a existência de Deus. E como que prova a existência de Deus, José? Oi. Eu sempre falo para meus alunos: Deus é espírito e nós matéria. Deus céu, nós terra. Então não tem como você estudar a mente de Deus. Você vai Uhum. estudar, você vai estudar o física, ou seja, vou tentar sintetizar para as 1.600 quase 1.700 pessoas nos assistindo. Ó, Você vai tem estudar alguém as que é de fora, ó, o Sandy aqui tá manifestações. dando hi, hi, Sandy. Hi, A Eliette Cardoso Sandy! acabou de entrar, é de Londres aí, ó. Isso, de Londres. E eu falo assim É. que a gente não estuda Deus, mas você vai estudar as manifestações divinas através da história do homem. Então vamos estudar a história do homem para entender a existência de um Deus, mas você não consegue estudar Deus. Isso é a minha visão, e é Aham. minha, gente. Não é os teus teólogos não falam isso. Os teólogos, porque teologia é o estudo de Deus mesmo, né? Então é minha. Vamos estudar Sim. história, gente. E aí ficou eu em Londres dando aula. Aí comecei, dei 4 anos na mesma escola, que foi uma escola brasileira, que era mais Aham. brasileiros. E aí, Pode por que perguntar. voltar para o Brasil, né? Não, não discriminando o Brasil, né? Você está na Europa, veio morar no Brasil. O que aconteceu, José? Bateu a cabeça? O que Está deu? morando bem na Europa, morando bem na Imagina. Europa, que o início não é fácil. Pessoal que está nos vendo aí, né, Gravone? Às vezes a pessoa pensa que é muito fácil. A gente conta muito questão da pinga, mas a gente não conta os tombos, né? Todo mundo pensa que é fácil pegar a mala e ir para a Europa. Não, gente, pessoal, não é tão fácil assim. Agora, eu vou dizer que para mim foi, porque eu sou muito falante. Eu tenho facilidade em criar amizades, formar um ambiente. Então, para mim, não foi muito difícil, não. Entretanto, para os outros colegas, foi muito difícil. Aí eu cheguei na Europa, só que aí não foi só dando aula. Lavei prato em restaurante Ah, normal. italiano, normal. Parlo Normal. più buono italiano. Acabei aprendendo um pouquinho de italiano. Depois, mangiava pasta todos os giornos. A gente comia macarrão todo dia, eu lembro da macarronada italiana. Depois fui trabalhar com árabes, lavando prato, restaurante árabe. Aprendi a falar yala, salam, né? Então acabei aprendendo muito a cultura árabe. Mais tarde, devido àquele restaurante árabe, eu fui para o Líbano. Aí o cara lá, o diretor do restaurante, me pagou uma passagem para o Líbano para estudar toda a cultura libanesa, que me enriqueceu muito. Parece assim, você está vendo que as coisas vão se encaixando. Parece que o Vá. destino coloca você no lugar certo. Aprendi italiano, que eu tinha que estar lá. Terminou meu tempo, fui para o restaurante árabe. Chegou no restaurante árabe, bem ali no Picadilly Circle, né? Aham. Era o restaurante que eu trabalhava. Acabei estudando a história dos povos antigos no próprio Líbano. E a pessoa pagou tudo, me levou para a Universidade Libanesa e chegou lá, sentou, dedicou a minha pessoa. E eu morando em Stanford Hill, que é um bairro judeu,
amigo do Isaac, que era professor da Universidade de Haifa, que tinha a interpretação de mundo dele, amigo do Phil Arne Smith, professor da Universidade de Canterbury, que era professor de economia, ateu convicto. Então, imagina a minha cabeça, como que estava. Meu Teólogo Deus! brasileiro, teólogo brasileiro, amigo de ateu, morando com um cara, fotógrafo de guerra. Ainda tinha essa, morar com um cara, fotógrafo de guerra, que na época, fotografando conflitos, segundo ele, era uma salada mista, que tinha a interpretação de mundo dele. E resultado, quer dizer, então, culturalmente, eu estava aprendendo muito, crescendo muito. Agora, por que eu voltar para o Riquíssimo, Brasil né, depois José? de uma cultura dessa? Eu estava Imagina sair ficando do rico. interior do interior de Minas para uma cultura ampla, né? Que nem a Europa, né? Ó, a doutora Ter uma Sheila Martilani visão. acabou de entrar aqui, ela é médica. A irmã dela também é médica psiquiátrica. É, Olha psiquiatra, a só, doutora Jéssica. E a doutora, a Sheila. doutora, a doutora Sheila entrou aqui agora conosco aí. Que interessante. Tem que trazer a Maravilha. doutora Sheila na live. Isso. E aí, por que voltou para o Então, Brasil? O que aconteceu? Dizia, vou voltar para o Brasil. O que aconteceu que teve que voltar? e, gente, inclusive, muito interessante. Parece que existe uma tentação. Eu guardo muito comigo. Eu trabalhei, além das aulas, gente, eu fazia faxina, já não estava no restaurante, não. Eu fazia faxina no hotel do lado do parlamento inglês, que é de solteirão e solteirona. Gente, mulheres solteiras riquíssimas e o solteirão riquíssimo, né? E eu era o faxineiro, eu era o que estava ali. E tinha um judeu, até chamava Mister Draft, e esse judeu era riquíssimo. Antes de eu voltar, ele falou assim: olha que tentação, José, não volta para o Brasil, não. Casa com a minha filha, casa com a minha filha, você tem documento permanente aqui, casa com a minha filha. Ou seja, e o judeu era riquíssimo, mas só que tinha um detalhe: a filha não gostava dele, a mulher não gostava dele. Aliás, ele não gostava nem de Deus nem do mundo, só que ele gostava muito de mim. Então, olha a tentação, o cara rico falando para você ficar, tal, tal. Mas aí eu deixei tudo para cuidar dos meus pais idosos. Aí voltei aqui para Ah, o que interior do legal. estado de São Paulo. E ainda mais, quando eu volto para o Brasil, cuido dos meus pais e nas minhas folgas eu faço missão de ajudar o próximo no Brasil. Aí comecei, viajei Brasil, fiz sertão nordestino, fiz sertão do Tocantins, fiz sertão do Ceará, fui dar aula formando professores, educadores, dando aula para molecada. E só no sertão onde ninguém quer ir, sabe? E acho bem Minas, bacana. Eles têm muito interesse em você, aprender. Aí eu fiz Minas muito Gerais isso, tem até que minha mãe muita, faleceu. Minas Gerais tem muita cultura de descoberta também, né? De coisas incríveis, né? Você nunca teve interesse, por exemplo, Sim. em tem as cavernas ali, né? Tem algumas Ah, você cavernas. sabe, gente, e pessoal que está nos assistindo, né, e você sabe de uma coisa? Ah, sabe o que eu falo? Ah, porque o Brasil não tem muito incentivo para as coisas. Por exemplo, eu escrevendo, o meu livro Passo Ferido hoje está sem editor, ele vai voltar o ano que vem. Mas não há incentivo. O pessoal fala, nosso governo federal não tem incentivo para todo mundo. Ó, tem leis demais, projetos demais e dinheiro de menos. Uhum. Ou seja, tem politicagem demais, mas ninguém consegue pegar nada. Mesmo na educação, o pessoal, o governo está investindo em tudo. Gente, a maioria é tudo propaganda enganosa. Portanto, qualquer governo, não sou nenhum, não sou nem da direita, nem do meio, nem da esquerda, nem do fim. Eu falo, gente, eu não sou partidário. Eu tenho a minha interpretação política, mas não sou partidário. Mas eu acho que o Brasil tem politicagem demais e benefício de menos. Então não há incentivo para lá. Então não há incentivo para pesquisa, não há, a não ser que exista as exceções. Até o ponto que eu conheço amigos que pesquisam, dá o sangue para fazer pesquisa.
Então, tá aí por isso que Interessante. não incentivou eu a pesquisar nada. Ô, José, você é do Rio, né? Ó, você é do Rio, né, José? Tem o CW, acabou de entrar, o Heitor, primeiro fazer aqui o Heitor. O Heitor é modelo mirim, tá? A mamãe cuida do Instagram dele, bem famosinho, o Heitor. Bem famosão, na verdade, né? Ah, que E o CW, chiquérrimo, garoto. Que é, chique, e né? O CW é um empreendedor executivo que ele faz projetos com empresários, empreendedores, e agora ele está ampliando mais, né? Agora tem um reality também, que janeiro, né, CW, me Que parece. legal. Ele vai lançar um reality, né, e ele faz dentro do iate. Então, onde o empresário relaxa e consegue trocar informações. Vamos dar um, eu vou ser escritor, também sou escritor, vou dar uma ideia para o CW. Já li várias aqui, tá? Cada vez que ele entra, eu dou uma ideia. De fazer uma troca dessa com escritores, CW. Vamos fazer os Opa, não escritores, é? não é? Então, tá, ele tá falando que é Não seria uma janeiro, ideia excelente. Porque os né? escritores Escritores, brasileiros, editores. gente, são heróis. Ei, José, ó, escritores, editores, né? Editoras, editores, escritores, fazer uma Sim, junção com esse povo aí, uma aproximação. claro, ó, ótima A ideia, José. aproximação Anota aí, entre. CW, ó. um, Já tem o José que tá dentro, CW já é tem eu, uma. já são dois. Isso, aproxima as editoras dos escritores, porque acontece, o escritor brasileiro são heróis. Eles têm que inspiração para escrever batalha no dia a dia e depois ainda mais. Ele tem que vender a obra. Então, o escritor brasileiro navega contra a maré, viu, CW? Então, já tenta fazer um reality nesse sentido. Vai estar ajudando Legal. muita gente. Bem por aí. Olha eu Ó, aqui, CW, José Messias aqui, ó. já Me segue o José convida, Messias convida o aqui. galera. Fixado. Isso. A Maia, acabou de entrar também, a Maia, José. Muitos aqui eu conheço porque eu faço as lives, eles estão aqui junto, né? A Que Maia é legal. uma das maiores produtoras que tem do Brasil. Ela forma artistas, modelos de todas as Nossa. idades, viu? De todas as idades, de 2, 3 aninhos a 100 anos. Olha que loucura. Não, não Nossa, tem que idade, Maia. legal. Que É legal. um Olha só, verdade, projeto Maia. incrível. E tem outra. Projeto. Pode falar? A E, a- internet deu uma e travadinha. acabou de entrar também o Edinho, que é escritor também, professor, eu acho, se não me engano, né? Que é um amigo teu, virou meu amigo através Edinho. de você. É, Edinho. Oi, Que Edinho. tá Ah, eu aí. sei quem que é ele, esse malandrinho aí. Ele é É filósofo, a professor. gente conversa todo dia. Ele é professor de Ah, psicanálise, ele é palestrante. Ele até falou de você hoje para mim. Ele falou que você foi bem gentil, ele curtiu o Instagram, no Instagram seu lá, você foi lá, tal. Ele é professor de filosofia, é um senhor muito inteligente. olha E só, viu? professor, não, na verdade ele é tudo. Ele é professor de filosofia, ele dá atendimento, aconselhamento. Então ele tem um trabalho legal mesmo. E a gente se fala todo Viu santo dia, o Edinho. como se encontra, né? Como a live aproxima, né? Quando que a gente E, e imaginava isso? mais uma, vai vendo. E nós conhecemos em Londres. Ele foi dar aula, eu era professor, ele foi dar uma palestra exatamente na escola que eu estava dando aula. E nós conhecemos lá. E Em depois voltei para o Londres. Brasil, a nossa amizade continuou conhecendo em Londres. Mas ele tá morando no Brasil ou ele mora Ele na mora em Europa? São Paulo, é. Ele é Mora em professor São aqui em Paulo. São Paulo. São Paulo. Aham. Ele foi lá palestrar na escola e lá ele me conheceu e lá nós ficamos bons amigos. Olha, que E assim interessante. que e a nossa amizade é interessante, né? É. Eu adoro essas matérias. Então, estamos encerrando aí. Você viu que bate-papo termina, né? Tem que fazer uma live de 3 horas, não adianta, Passou! né? Já, quase uma Que hora já. top! Quase Então uma hora de estamos live. encerrando. Viu que Foi coisa? Ó. super agradabilíssimo, agradabilíssimo. Eu queria até mostrar minha biblioteca para vocês, gente, mas não foi dessa vez. Depois, pessoal, Na a minha próxima? internet, meu modem, pifou. Às 5 horas da tarde, eu liguei para a operadora, não resolveu nada, não me deram atenção nenhuma. E resultado, eu queria mostrar um pouquinho da minha casa, da minha internet, da minha biblioteca para vocês, mas infelizmente minha internet não cooperou com a gente, a operadora menos ainda.
Pessoal, mas agradeço a todos vocês. O Que é normal, Gravone, né, pela Josias? Ó, gentileza, José, pelo carinho. a Maia tá falando aqui, ó, que ela atua, ó, atuamos com produtores de cinema no Rio, São Paulo, estamos trazendo novidades para Santa Catarina, ó. Tá contando aí, ó, Rio, São Paulo, o Brasil todo, né? A Cleo, que peninha, muito bom, viu, Cleo? Tem que vir mais umas lives dessas. E o Messias tem que fazer umas lives lá para a gente acompanhar esse conhecimento, uma Vou, cultura excepcional aí. Falar. Quando você falou que era teólogo, né? Que eu descobri que você é teólogo. E aí você tinha essa pegada aí da nessa, física nessa questão. quântica. Isso, nessa questão da física quântica, eu disse, caraca, esse cara é um crânio. Porque de uma certa forma, né, ela É choca, um né? pensamento Porque diferente dos demais. claro, exatamente. Você vai na contramão do pensamento. Isso que é interessante. Não tem mal Porque aí a pensamento. gente tem agrega, Sim, né? Quando todo mundo caminha na mesma direção, ninguém agrega ninguém, né? Mas quando choca, sim. quando conflita, quando gera essa contramão, aí se cresce, né? Aí se pensa e se cresce, né? Ninguém questiona nada. Exatamente. O ser humano, ele é um questionador. Que, ó, no meu livro, O Passo Ferido, eu coloco o ser humano no questionador. Porque se não houver questionamento, ninguém sai do lugar. Tem que ter pessoas na contramão do pensamento para você perguntar por que estamos aqui? Por que agora? Qual que é o objetivo de tudo isso aí? Afinal de contas, quem somos nós, né? Eu me pergunto, quem sou eu, né? Aí eu chego à conclusão, eu sou um produto, uma formação social, eu falo, né? E o pessoal que Nós somos um quiser também, produto né? B, né? Verdade. O meu livro O Pacto tem editora, está sendo publicado. Se alguém se interessar em comprar meu livro O Pacto, que é um drama da Segunda Guerra Mundial, que é um questionamento da guerra também, das Uhum. religiões e da guerra, porque conta a história do cara que vivenciou o período de guerra. O personagem é fictício, mas o fato é real. É só entrar em contato comigo. Eu mando o Que livro para legal. qualquer parte do Brasil. Um livro autografado por mim. É só entrar em contato. No meu Muito Instagram, nas redes obrigado. sociais. Um Eu que agradeço. beijão. Um Adorei esse beijo para bate-papo com você. vocês, Quero ter beijo a mais outras lives. todos. Você é um Muito obrigado intelectual. mesmo, de coração. Obrigado. Fica com Deus, Agradeço. pessoal. Abraço a todos. Beijo. Abraço. Gente do céu, olha que cultura. Eu adoro isso. Não tem como não adorar, né, Maia? Edinho, prazer. Oi, Edinho, vou te trazer numa live também. Você é professor. Olha, conheceu ele em Londres, lá, conheceu o José em Londres. Que cultura, que conhecimento desse cara. Impressionante. Eu tô assim, de boca aberta. E vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pedir para ele mandar essas fotos dessa descoberta aí, dessa menina aí de quase 2.000 anos, gente. Eu vou postar nos stories, tá? Pra gente conhecer um pouquinho mais aí dessa menina. Eu não sabia que essa menina teve 3 filhos. Fantástico, né, Maia? Impressionante. Geraldo, tu viu que loucura? Impressionante, impressionante. Gente, espero que vocês tenham gostado da live. Semana que vem, se eu não me engano, dia 9 ou 10, eu não sei. Deixa eu ver se a Vanessa está por aqui ou a Fê. Eu acho que não estão aqui. Estão por aí ainda? Se estão por aí, me fale que dia que é. Mas sei que é dia 9 ou 10. Tem uma live que é com o Ricardo lá de Londres, um produtor assim excepcional também, famosaço. Mais a Fê e mais uma novidade. Ah, tem mais uma nessa aí que é uma novidade, que vocês vão adorar. Que é Pandora. É Pandora. Vocês vão adorar. Então não percam a live da semana que vem, tá? Muito obrigado. Até a próxima live aí, que a gente vai fazer com toda a certeza. Talvez vai ter uma outra antes, né? Dessa aí, que são várias pessoas, né? Talvez vai ter uma outra antes. Ó, o Pero daqui tá dizendo, cheguei agora. Pois é, Pérolas. Aqui é ele, ó. Aqui, ó. Viu? O Ricardo aí, Ricardo. Tava falando de ti há pouco, cara. Há pouco, há pouco. Que semana que vem eu tenho essa live com você aí. Tava falando há pouco. Falando de você há pouco. Esse cara é um monstro, gente. Vocês não têm noção. Eu não vou aparecer com essa garrafinha aqui, ó, porque eu vou passar vergonha, tá? Se eu aparecer com essa garrafinha com o Ricardo eu não sei se ele toma um chá, se é um chá londrino. É de Londres, né, Ricardo? Que ele tem uma canequinha toda chique. Eu já disse, eu não faço a live se não me arrumarem uma caneca que nem a do Ricardo.
tem que arrumar um leque que nem o do Ricardo, um chapéu que nem o do Ricardo. Não, não. Senão não vem na live, tá? Só vem na live se foi assim. Imagina, ele vai lá e abre aquela caneca maravilhosa para tomar aquele chá e eu vou pegar essa garrafa velha aqui. Não, tô fora. Imagina, não. E aí? Então, só faça a live com a caneca, com um chapéu igual e com o leque. Vai ser maravilhosa essa live, tenho certeza absoluta. Gente, muito obrigado. Então, para conhecer mais sobre o José Messias, sigam o Instagram dele. É um gênio. Se viu o tamanho da cultura que esse cara tem. O cara viajou a Europa toda. O cara tem um conhecimento excepcional. Formado em teologia e a forma como ele coloca a teologia. Isso que ele coloca a teologia de uma forma filosófica. Eu amo isso, né? Essa questão de fazer a pessoa pensar, né? Vou te dar uma caneca. Beleza, Ricardo. Ricardo, você é de Londres, Ricardo? Onde você é? Só me coloca aí, por favor. Que eu vi uma live tua, mas não tenho certeza onde você é. Se é de Londres, porque tem muitas marcações tuas. Eu sei que é Reino Unido, né? Ou é Londres? Só me fala aí de onde você é. Que lugar que você é. Se puder me colocar aí. Daí eu já deixo certinho. Mas o Ricardo viaja para tudo que é lugar. Você já sei que tá vindo para o Brasil. Me parece que mês que vem ou no outro mês. Ou ano que vem, não sei. Sei que ele tá vindo para o Brasil. Como ele tá vindo para o Brasil, então eu vou receber a caneca no Brasil. Eu vou lá visitar ele e receber a caneca dele no Brasil. Gente, então até a próxima live, que é a semana que vem, tá? Ó, siga o Genilson F2, o Genilson dança piseiro. É uma coisa bem cultural e brasileira, tá? E o Genilson acompanha todas as nossas lives também, tá com a gente aí sempre. Gente, semana que vem, então, live com o Ricardo. Pérolas de Ricardo. Aqui, ó. Pérolas de Ricardo. Pérolas de Ricardo. Gente, é maravilhoso. Siga o Instagram desses, vocês vão adorar, tá? Vocês vão adorar. E o cara é um monstro de conhecimento também. Até a próxima live, tá? Com toda a certeza estaremos aqui fazendo o melhor para vocês. Vida longa e próspera.